Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Amém? A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade, pela misericórdia do Senhor e por tudo quanto, ó Pai, o Senhor tem a fazer no nosso meio. Nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva, eficaz, fala aos nossos corações e nos traz entendimento, ó Pai, a respeito de quanto o Senhor tem feito por nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui caminhando pelo livro de Mateus, fazendo uma exposição completa, verso a verso, e nós estamos aqui com um problema. Jesus ele está cansado e Jesus quer um tempo de sossego, ele quer um tempo de paz. E ele está tentando fazer isso desde que ele soube da morte de João Batista. Mas desde o momento que ele decidiu se retirar do meio da multidão e buscar para si um refrigério, parece que tudo que ele encontra é mais e mais pessoas necessitadas, clamando e buscando a sua orientação. Desde lá no capítulo 14, nós vemos que Jesus multiplica os pães pela primeira vez, faz com que a tempestade, o mar se acalme, transforma aquela situação de extremo perigo dos seus discípulos em algo que eles pudessem compreender quem ele verdadeiramente é. Depois Jesus, ele enfrenta a acusação ali dos anciões, aonde aqueles homens estão ali tentando fazer com que a lei de Deus seja diminuída, aonde as tradições, a religiosidade humana alcançasse um status muito maior do que realmente necessitava. E agora, conforme Marcos capítulo 7, dos versos 24 a 23, que vai narrar exatamente essa mesma história, essa mesma situação aqui, Jesus mais uma vez está se retirando do meio do povo. Ele foi para a região de Tiro e Sidom, uma região totalmente gentílica, para que então ele pudesse permanecer ali de uma maneira oculta, escondida e obter de alguma forma algum descanso para a sua alma. Mas a grande situação é que ele não encontra descanso, ele encontra na verdade mais pessoas buscando por ele. Ele encontra então essa mulher que o adora, que o busca. O interessante é que Jesus ele enfrenta a dura perseguição dos autores da lei, que tentam fortemente persuadi-lo e dissimuladamente acusá-lo de transgredir a lei, mas ao mesmo tempo Jesus em terras gentias encontra uma adoração sincera. Jesus deixa um ambiente carregado da religiosidade, do legalismo, para encontrar em Tiro e Sidom, cidades gentílicas, aquele que muitos dos judeus consideravam imundos e muitas vezes chamavam de cães, adoração verdadeira e genuína. Esse contraste entre a incredulidade dos judeus e a fé genuína dessa mulher gentia de nascimento
nos é interessante, porque Jesus encontra em território gentio uma mulher com uma filha endemoniada que se apresenta humilde, perseverante, sem se importar com os obstáculos. Não desiste de esperar em Jesus que o seu problema fosse solucionado. E nela Jesus encontra algo que merecia ser elogiado, a sua fé. E Jesus então traz cura, não somente a sua filha endemoniada, mas também apazigua o coração daquela mulher. Quando nós observamos esse texto, nós temos que entender que há muito mais dito nas entrelinhas do que o que nós lemos aqui. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e falamos, mas Jesus foi cruel, Jesus foi mal com essa mulher. Se Jesus já sabia que ia curar essa criança, curar essa menina, curar o coração dessa mulher, por que ele não cura de uma vez? Por que é necessário que Jesus humilhe essa mulher? Mas a grande verdade é que tudo o que está acontecendo aqui, muitas vezes para nós parece que Jesus está testando a fé daquela mulher. Mas muito pelo contrário, Jesus não está testando a fé daquela mulher. Jesus ele está fazendo com que aquela mulher conhecesse verdadeiramente quem ele é. Não tem motivos para que Jesus teste a nossa fé, não há motivos para que Jesus teste a nossa fé nele, até porque a fé que existe em nós, em Cristo Jesus, foi posta em nossos corações pelo próprio Cristo. E por que ele testaria algo que ele mesmo colocou em nós? A grande realidade é que Jesus está trabalhando aqui a experiência dessa mulher, está trabalhando a vida dessa mulher, para que ela pudesse verdadeiramente compreender, a partir da fé que foi posta em seu coração, quem Deus verdadeiramente é na pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos observar aqui nos dois primeiros versos 21 e 22, uma realidade. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nesses dois versos nós temos que perceber a vontade de Jesus. Nós temos que perceber o que está verdadeiramente acontecendo aqui. Jesus ele está em uma situação onde ele não queria ser encontrado, mas parece que os problemas o perseguem. E mais uma vez, ele está ouvindo alguém ali chamando por ele. Aquela mãe cananeia, e encontra. E duas verdades nós podemos encontrar nessa mulher. A primeira é que ela é capaz de entender perfeitamente o mal que havia recaído sobre a sua filha. E em seguida podemos perceber que ela é capaz de reconhecer a solução do problema na pessoa e na obra de Jesus. Essa mulher se direciona a Jesus de uma maneira em que ela reconhece não somente a sua necessidade, mas reconhece quem Jesus é. Essa mulher está nos ensinando claramente o que é uma oração intercessória. Está nos ensinando exatamente o que nós precisamos fazer quando nós nos direcionamos àquele que pode resolver os nossos problemas. Primeira coisa que nós precisamos entender é quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas. O que é que nos tem afetado. Para que só então nós possamos então perceber quem é o autor da resolução dos nossos problemas. Ela vai até Jesus aos berros, de maneira insistente, gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher entrega a Jesus um título messiânico que os doutores da lei não conseguem entregar. Não é a primeira vez que nós vemos esse título ser entregue a Jesus e não será a última a qual esse título aparece nas Escrituras. Mas esse título sempre aparece quando alguém confere a Jesus a sua realidade, entrega a Jesus a sua fé genuína. O clamor dessa mulher é por misericórdia, a sua aflição precisa de ajuda.
O seu clamor é urgente e ela não perde a oportunidade. O seu clamor não é egoísta, porque a dor da sua filha é a sua própria dor. Aquela mulher, então, está buscando no Senhor Jesus uma resposta apropriada ao problema ao que ela reconhece. Dos versos 23 a 27, nós temos aí um breve diálogo, aonde nós podemos encontrar uma mulher determinada, uma mulher que não descansa e não dá descanso, uma mulher que enfrenta os seus obstáculos, demonstrando o desejo de ver o milagre sobre a sua própria filha. No versículo 23, a palavra de Deus nos diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. O primeiro obstáculo que essa mulher enfrenta é o silêncio de Jesus. Essa mulher não ouve nada de Jesus. Ela entrega a Jesus tudo o que ela tem. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ela ouve do Senhor Jesus? Nada. Nenhum som sai da sua boca. E um segundo obstáculo então se apresenta a ela, porque o texto nos faz entender que aquela mulher não gritou somente uma vez: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas se nós lemos o texto que lá em Marcos, a impressão que nós temos é que aquela mulher esbravejava, gritava incessantemente as mesmas coisas, pedindo de Jesus misericórdia, enquanto Jesus permanecia em silêncio, a ponto dos discípulos de Jesus olharem para aquilo e falar: Jesus, manda essa mulher embora, ela já é um incômodo para nós. Ela já está gritando demais, já está chamando demais atenção para nós, e nós não queremos essa mulher nos acompanhando. E então ela enfrenta o obstáculo do desprezo dos discípulos de Jesus. Aquela mulher parecia indesejável, escandalosa, e o coração dos discípulos de Jesus ainda estava enraizado demais nas suas tradições para que pudessem interceder por aquela mulher. Afinal de contas, aquela mulher pertencia a uma raça de cães imundos, segundo a sua própria tradição. Por mais que os discípulos de Jesus estivessem experimentando a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus, vendo Jesus trabalhar incessantemente por aqueles a qual não recebiam a devida atenção, o coração dos discípulos de Jesus está dizendo: não, tudo bem Jesus curar os enfermos lá de Israel, tudo bem Jesus curar os endemoniados lá de Israel, tudo bem Jesus curar aqueles que fazem parte dos nossos. Mas o que Jesus tem com os problemas dessa mulher e da filha dela aqui em Tiro e Sidom? Qual que é o problema? O que Jesus tem a ver com o problema desses cães, desses homens e mulheres imundos? Qual é o problema que esse povo vem tentar resolver com o nosso Messias, com o nosso Deus? Por que eles buscam agora a nós, sendo eles impróprios a adorar o nosso Deus? Mas o interessante é que no versículo 24, Jesus se volta àquela mulher. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente Jesus está rejeitando aquela mulher, rejeitando as suas necessidades, dizendo: olha, eu não vim aqui por causa de você, eu vim por causa dos perdidos da casa de Israel. Mas quem foi completamente ignorado nessa demonstração desse versículo é a sugestão dos seus discípulos. Jesus não manda aquela mulher embora, Jesus não a põe para correr. Jesus se dirige àquela mulher e diz: olha, eu vim por causa da casa de Israel. E aquela mulher então observa em Jesus, mesmo naquele aparente desprezo, mesmo naquela aparente situação de abandono do Cristo, ela encontra a oportunidade, ela vê naquela situação a solicitação de Jesus ao entender o coração daquela mulher. Jesus se volta diretamente à mulher, e aquela mulher então pode ouvir pela primeira vez claramente a voz de
Muitas vezes nos parece que Jesus está aqui dispensando aquela mulher, mas Jesus está, muito pelo contrário, abrindo a porta para a entrada dos gentios. Se nós voltarmos um pouco o texto lá em Mateus capítulo 10, nós temos a ordem de Jesus, aonde ele manda com que seus discípulos saiam em missão, evangelizando, dizendo a respeito do reino de Deus, e Jesus dá uma ordem clara: vá aos perdidos de Israel, não entre nas terras dos gentios. Ainda não havia chegado o tempo da plenitude, o tempo em que os gentios também seriam recebidos no reino de Deus. Mas nós temos que perceber que em toda a história da redenção, a redenção sempre agregou para si os gentios. Nós temos na genealogia de Cristo mulheres a quais não deveriam estar na genealogia de um rei de Israel. Nós temos pessoas que não deveriam ser lembradas. Nós temos gentios, pessoas que são consideradas até mesmo amaldiçoadas por Deus, que estão na genealogia do nosso rei. Claramente nos demonstrando que a salvação não é de uma pessoa específica, de um grupo específico. A salvação não pertence a Abraão e aos filhos dele, mas a todos quanto um Senhor os chamar de filhos. Nós temos que perceber então que Jesus está aqui abrindo a porta, mesmo que acanhadamente, para que aquela mulher pudesse entender quem Jesus é. Jesus não está impedido de agir sobre a vida dela, mas Jesus naquele momento tinha um objetivo claro: demonstrar para a casa de Israel quem ele era. O Messias prometido, o Filho de Deus, a semente de Davi, aqueles a qual os profetas anunciaram, aquele a qual eles tanto aguardavam, mas eles não podiam reconhecer. Mas aquela mulher vai até Jesus, clamando e dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que mais me impressiona é a resposta dessa mulher. Jesus diz: vim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no versículo 25 ela diz: ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude ou socorre-me, dependendo da versão que os irmãos tiverem. Nós temos então uma mulher que aparentemente recebe desprezo, mas ela se prostra com Jesus, adora Jesus, pedindo: Senhor, me ajude. Eu preciso do seu socorro. Uma resposta surpreendente sai da boca daquela mulher. Ela adora. Aonde muitos se sentiriam rejeitados, aonde muitos sairiam batendo pés como crianças mimadas, aquela mulher, porém, adorou. Não havia mais silêncio da parte de Jesus. Ela vê uma oportunidade de quem poderia ajudá-la, socorrê-la, e ali ela tem uma resposta. Ela adora, porque a solução do seu problema está a uma adoração de distância. A sua intercessão supera as suas necessidades. A sua intercessão busca a resolução dos seus problemas, que são os problemas da sua filha. A sua dor é a dor, não a dor aparente de uma mãe, mas a dor da sua filha. A dor da filha que passava por um problema que só poderia ser solucionado por aquele homem a qual ela estava adorando naquele momento. E o impressionante é que aquela mulher, ela não desanima. Nos versos 26 e 27, Jesus continua o diálogo dizendo: Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos ou aos cães. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não desanima. Em todo o aparente desprezo, ela só enxerga o fato de que a solução está ali, bem à sua frente. Jesus aparentemente parece estar de alguma forma testando a fé daquela mulher.
testando aquela mulher para ver se ela era digna de receber alguma coisa dele. Ela estava sendo desprezada, ela estava sendo desmotivada a estar ali, mas a fé daquela mulher continua viva. E ela responde: sei muito bem o meu lugar. Eu não sou filho, não sou da casa de Israel. Porém, como um cão, também mereço ser alimentado. Também como um cão, posso receber as migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Jesus está nitidamente mostrando àquela mulher alguma verdade. Com certeza, ele está ali. E a última coisa que Jesus está fazendo com aquela mulher é testando aquela mulher. Não é a primeira vez que Deus demora, ou aparentemente demora, em resolver alguma coisa na vida de alguém. E com certeza não será a última. Talvez nós nunca consigamos entender por que algumas orações são respondidas tão prontamente pelo nosso Senhor e outras demoram tanto tempo, tantos anos, e não obtemos as respostas a qual o nosso coração deseja. A grande verdade é que não há demora no Senhor. Existe o tempo certo das coisas acontecerem. É necessário que haja uma compreensão daquilo que nós estamos buscando. Nós temos que entender que Deus promete a homens, desde o início dos tempos. Deus prometeu a Adão e Eva a solução para o pecado deles. E isso só se completa muitos e muitos anos depois de Cristo Jesus. Deus promete a Abraão a bênção sobre todas as nações por meio dos seus descendentes. Isso só se completa muitos anos depois. Deus promete a Abraão um filho, e Deus demora um tempo a qual Abraão decide tentar ajudar Deus juntamente com a sua esposa, e ele acaba arrumando um problemão para si mesmo. E depois que aquela criança nasce, Abraão acha que está tudo certo, e Deus vira para você aqui: bora lá, porque a minha bênção está se tornando um problema para você. E ele prontamente vai sacrificar o seu filho. E ele tem a certeza que ele vai sacrificar o seu filho porque ele precisa obedecer a Deus. Mas Deus já havia provido a resposta ao coração obediente dele. Mais uma vez, Jesus está agora provendo uma resposta a um coração que busca com sinceridade, com adoração, a resposta às suas necessidades. Jesus está tentando trazer àquela mulher uma verdadeira compreensão, uma compreensão genuína de quem ele é, do que ele deseja fazer, de como ele pode agir. E muitas vezes nós queremos uma resposta imediata, e nós nos alegraremos em uma resposta imediata, mas muitas vezes uma resposta imediata nos impedirá de continuar adorando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, e nos impedirá de buscar um relacionamento mais íntimo com o Pai. Aquela mulher estava ali aos pés de Jesus, e nós não sabemos há quanto tempo ela está ali, mas pela insistência dela, pelo incômodo dos discípulos e pela situação, nos parece que essa conversa é bem mais longa do que a leitura desse texto. Nós não sabemos por quanto tempo ela clama, por quanto tempo ela busca, mas a verdade é que ela está atrás do Senhor para buscar a resolução pelos seus problemas. E se tem uma coisa que não aconteceu aqui, é Cristo mudar de ideia. Cristo não foi convencido pelo clamor daquela mulher. Cristo não foi convencido a mudar de ideia a respeito do que ele faria. Desde o princípio, Cristo iria libertar aquela criança e curar o coração da sua mãe. Desde o princípio, essas coisas aconteceriam. Mas é evidente no diálogo que algo mudou. E o que mudou não é o coração do Senhor, mas é o coração daquela mulher. Aquela mulher que antes não conhecia a Deus. Aquela mulher que antes não conhecia o Cristo. Aquela mulher que antes não conhecia o Senhor.
que não conhecia o filho de Davi, agora tem o privilégio de se colocar diante dele, de o adorar, de reconhecer que todas as suas necessidades estão diante dele, de clamar ao Senhor por misericórdia, de clamar ao Senhor por libertação. E a grande verdade que nós podemos perceber nesse texto está no último verso, versículo 28. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A grande prova do amor de Deus é o elogio que Jesus faz para aquela mulher. Grande é a sua fé. Que elogio partindo de Jesus. Quem aqui de nós não gostaria de ouvir da boca do nosso mestre como é grande a sua fé? Isso nos mostra o quão impressionante é o amor de Deus e quão maravilhoso é. É tão maravilhoso que Ele é capaz de dar louvor a um ser humano por um dom que Ele faz com que se manifeste na vida daquela pessoa. É Ele mesmo quem capacitou aquela mulher a agir daquela forma, a ter fé em seu coração. E Ele, ao capacitar aquela mulher, ao crer, Ele olha para aquela mulher e fala: que grande fé. A ação de Jesus não busca a humilhação daquela mulher. A ação de Jesus não busca constranger aquela mulher. Mas a ação de Jesus, a forma com que Jesus agiu aqui, faz com que a fé daquela mulher se manifeste de uma maneira a qual impressiona o autor da fé. Aquela mulher receberia um milagre. Mas que milagre mais maravilhoso ela recebeu, além da cura da sua filha. Ela recebe o elogio do Senhor dizendo: que fé maravilhosa. É interessante que nós podemos lembrar somente de duas figuras elogiadas por Jesus pelo dom da fé. O primeiro é o centurião romano, de Mateus capítulo 8, versículo 10. E essa mulher aqui, ambos gentios, ambos cães, ambos considerados impuros, ambos considerados pelos religiosos incapazes de entender e conhecer a Deus. E em ambos os casos, o milagre foi atendido. E o milagre a qual foi realizado pelo Senhor não era o alvo daquele que tinha a fé elogiada, mas era a intercessão deles. O intercessor e o alvo da intercessão foram abençoados pela demonstração da fé dessas duas pessoas, desses dois gentios. É onde nós precisamos entender que esse texto nos ajuda a entender a necessidade de nós sermos melhores intercessores. A palavra de Deus nos diz que nós não recebemos o que queremos porque pedimos mal. Muitas vezes nós não conseguimos demonstrar para Deus quais são os verdadeiros desejos do nosso coração, o que nós verdadeiramente buscamos. Muitas vezes nós não conseguimos deixar claro nem para nós mesmos qual é o alvo da nossa intercessão. Mas quando nós aprendemos a interceder por um motivo, entendermos que aquilo que nós buscamos não é para outro, mas é para que o nosso coração também seja apaziguado, curado, sarado, a nossa oração, a nossa intercessão, com certeza irá mudar. Nós precisamos aprender a ter empatia, meus irmãos. Nós precisamos aprender a olhar para a dor do outro e entender que a dor do outro é a nossa dor. Nós precisamos aprender a olhar para a necessidade do outro e entender que a necessidade do outro é a nossa necessidade. Eu tenho uma filha linda, e quando ela adoece eu oro ao Senhor. E eu peço a Deus que Deus cure.
Mas quando é só uma dor de cabeça, a oração é: Senhor, cura, em voz alta com ela, para que ela ouça que Deus irá curá-la. De certa forma, eu sei que Deus já vai curar, então a minha oração não é tão abrangente e tão profunda assim. Se ela está sentindo uma dor mais profunda, uma febre mais alta, a minha intercessão é um pouco mais elevada, é um pouco mais acentuada. Eu oro com ela e oro também em particular ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Se a situação dela for ainda pior, eu vou acentuar ainda mais a minha oração. E a gente sabe disso, por quê? Porque nós, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde com a minha filha, mas eu conheço irmãos aqui que passam algumas dificuldades com os filhos, e eu sei que os irmãos intercedem, oram, e buscam, e clamam, e fazem o que é possível, e muitas vezes o que é humanamente impossível para tentar resolver os problemas. Por quê? Porque a dor dos seus filhos é a sua dor, e muitas vezes eu não sinto a dor dos seus filhos, eu não sinto a dor das suas necessidades. Por quê? Porque eu não consigo me colocar no seu lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a nos colocar no lugar daquele a qual nós buscamos a resposta de Deus. Se nós aprendemos, irmãos, a orar pela dor dos nossos, pela dor, pelas necessidades dos nossos, como se fossem as nossas dores, como se fossem as nossas necessidades, com certeza, meu irmão, nós também receberemos os elogios do Senhor. Porque nós buscamos com mais fervor aquilo que nós necessitamos. Se nós aprendemos a buscar no Senhor com fervor aquilo que os nossos necessitam, que diferença isso fará nas nossas orações? Que diferença isso fará nas nossas vidas? A grande verdade, meus irmãos, é que existem aflições por todas as partes. Existem pais, mães, amigos, por aí, aflitos, necessitados, clamando, buscando por soluções. Existem pessoas sozinhas, aflitas, desanimadas, tentando chegar-se ao Senhor com o seu coração abatido e dizer: Senhor, me socorre. Mas muitas vezes não tem nem sequer força para se colocar diante do Senhor, nem sequer sabe como se colocar diante do Senhor. Mas a grande realidade é que, embora muitas vezes os nossos corações estejam abatidos, se nós aprendemos a nos chegarmos ao Senhor, com certeza sairemos diante do Senhor vitoriosos por meio da fé que vem da graça do nosso Senhor. A palavra de Deus nos fala que uma pequena fé é capaz de mover montanhas. Porém, meus irmãos, se nós aprendemos a ter uma fé elogiada pelo nosso Senhor, ela não simplesmente moverá montanhas, mas ela trará a revelação dos céus sobre as nossas almas. Que privilégio nós teríamos se nós aprendêssemos a verdadeiramente orar e buscar o Senhor para resolver não somente as nossas dores, mas as dores das pessoas a quem nós nos importamos, as dores das pessoas a quem nós amamos. É por isso que muitas vezes eu bato na tecla com os irmãos dizendo: irmãos, quais são os seus pedidos de oração? Quais são as suas necessidades? O que você gostaria que a igreja estivesse intercedendo por você? Muitas vezes nós percebemos que nós falhamos nisso. Porque mesmo eu, como pastor de vocês, tentando ensinar para vocês o valor da intercessão, o valor da oração, muitas vezes não consigo entregar aos irmãos as minhas dores, as minhas necessidades, dizer: orem por mim por esse e esse motivo. Não consigo abrir o meu coração e rasgar o meu coração e confiar que os irmãos irão orar por mim. Isso acaba refletindo na igreja como um todo. Muitas vezes eu chego para os irmãos e falo: você está doente, meu irmão? Então eu já melhorei. Podia ter melhorado mais rápido. Se tivesse comunicado, eu já teria orado por você. Mas quando eu adoeço, eu comunico para os irmãos que eu estou doente. É muito fácil eu cobrar os outros, se eu não faço a minha parte. E aí eu quero confessar os meus pecados, dizer que eu estou errado.
pastor de vocês deveria estar ensinando vocês a importância de colocar as nossas necessidades ao conhecimento daquele que pode resolver as nossas necessidades. E quem é que pode me ajudar a resolver as minhas necessidades diante do Senhor? Se não os meus irmãos em Cristo, se não a igreja que o Senhor estabeleceu, se não aqueles a quem o Senhor nos chamou para andarmos como um corpo, como um só. Meus irmãos, esse texto é para nós interessante porque muitas vezes nós olhamos para essa pessoa e dizemos: que fé fantástica, porque o Senhor elogia a sua fé, e falamos: olha, não desanime, porque Deus está testando a nossa perseverança, Deus está testando a nossa fé, Deus está testando a nossa capacidade de sermos resilientes, de sofrermos, de passarmos por dificuldades. Não, Deus não está testando isso. Deus está colocando em nós a oportunidade de nós nos tornarmos melhores intercessores, de nós termos mais empatia pelos nossos irmãos, de nós orarmos pelos nossos irmãos, pelas dores deles, pelas necessidades deles, pelas dificuldades deles, como se fossem nossas. Quando foi, meu irmão, que nós oramos pela dor dos nossos irmãos como se fossem nossas? Tem um texto bíblico que ele me impressiona de uma maneira fantástica. A palavra de Deus fala que nós devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Chorar com quem chora é fácil. Eu vejo a dor do meu irmão e falo: nossa, como isso deve doer. E nós pensamos então nas nossas próprias dores e chegamos a alguém imutável e dizemos: como foi doído quando eu também estive de luto. Mas nós não deveríamos chorar pelo nosso luto, nós deveríamos chorar pelo luto dele. Nós deveríamos chorar pelas dores dele, pela enfermidade dele, pelas dificuldades dele. Mas temos um outro problema, que esse é ainda pior: se alegrar com quem se alegra. Meus irmãos, quantas vezes nós cometemos pecados de ver alguém melhorando de vida, de ver alguém sendo abençoado, de ver alguém sendo agraciado pela bondade e misericórdia de Deus, e a gente bota até um sorriso no rosto e fala: meus parabéns, que Deus te abençoe, como é bom, que coisa maravilhosa que você conquistou diante do Senhor. Mas lá dentro a gente fala: podia ter sido eu. Eu estou aqui há muito mais tempo, eu estou buscando o Senhor por muito mais tempo, eu sou muito melhor crente que Ele, eu sou muito melhor pessoa do que Ele, as minhas necessidades são maiores do que a dele, por que Deus está abençoando Ele e não a mim? E a gente com aquele sorrisão amarelo dizendo para o nosso irmão: que coisa boa, mas lá por dentro Deus conhece a intenção do nosso coração. Meus irmãos, nós temos que entender que se nós não aprendemos a ser verdadeiramente intercessores, de viver as necessidades, as dores e as alegrias dos outros, de se importar verdadeiramente com os nossos irmãos, com aqueles que caminham conosco, nós nunca teremos a nossa fé elogiada pelo Senhor. Nós nunca teremos a alegria de ter louvado em nós aquilo que o próprio Deus coloca em nós, que é a capacidade de confiar naquele que nos chamou. Se você quer ter revelado na sua vida a realidade dos céus, a realidade da alegria, a realidade da adoração, a realidade de conhecer verdadeiramente a Deus, de desfrutar de algo maravilhoso que somente Deus pode trazer, você vai precisar aprender a orar, interceder e a viver a dor dos outros como se fossem suas. Porque talvez, quando você entender como é sentir a dor dos outros, como se fossem suas, você também será agraciado pelo Senhor para entender as alegrias dos outros como se fossem suas. E a conquista dos nossos irmãos vão deixar de ser a conquista dos nossos irmãos, para começar a ser as nossas conquistas. Meus irmãos, como eu gostaria a gente poder viver uma realidade como igreja, como um povo de Deus, aonde o irmão trocasse de carro, a gente pudesse nos alegrar e falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E verdadeiramente se alegrar
Quando a gente vê uma pessoa sendo curada, a gente verdadeiramente se alegrar, dizer como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, entendendo que isso é algo que fez parte de mim, da minha intercessão, do meu coração diante de Deus, das minhas lágrimas diante de Deus. Como eu gostaria, meu irmão, de ter um coração tão temente ao Senhor e tão confiante no Senhor, que quando o irmão colocasse a necessidade diante da igreja, diante de mim, eu tivesse a possibilidade de orar com a mesma intensidade que um pai e uma mãe ora, que um marido e uma esposa ora, para que aquela necessidade pudesse ser compreendida e aceitada e respondida pelo Senhor. É uma tarefa difícil, meus irmãos. Porque por mais que a gente ore pelos nossos irmãos, intercede pelos nossos irmãos, a nossa oração ainda está muito aquém daquilo que ela precisava ser. Recentemente nós tivemos aí a notícia da dificuldade da Alice. Vocês me desculpem de estar usando o exemplo de vocês aí, mas é o que a gente tem de mais próximo. E eu liguei para o Ezequiel estava lá em Belo Horizonte. Meu irmão, como é que você está aí? Você está precisando de algum lugar para você ficar? Não, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Eu ouvi aquilo e fiquei em paz. Mas eu não podia ficar em paz. Não. Eu tinha que encher as paciências dele e falar, está tudo bem aí? Como é que você está aí? Você está precisando de alguma coisa? Se fosse necessário, sair daqui para lá. E aí nós nos alegramos porque nós recebemos a resposta essa semana de que Deus está abençoando a vida dela, Deus está curando ela. Porque ela colocou ali aquele colete e Deus está, de certa forma, cuidando dela. E o inchaço do menino, as coisas funcionando. A gente se alegra. Mas eu queria que a minha alegria fosse como a alegria do Ezequiel e da Sheila nessa situação. Eu queria poder olhar para ela e amá-la como se ela fosse do meu próprio sangue. Eu queria poder olhar para cada um dos meus irmãos aqui como se fosse do meu próprio sangue. Não dizer que nós somos somente um corpo, mas que a gente sentisse a dor realmente do outro, assim como a gente sente a dorzinha do dedinho lá que bate na quina da porta. Mesmo sendo aquele dedinho infeliz ali que só serve para chutar a quina da porta, a nossa cabeça sente, a nossa mão sente, o nosso ombro sente, tudo sente. Porque isso é corpo. E quando é que eu vou aprender a me compadecer, a orar ao Senhor, buscar o Senhor com a mesma intensidade que eu oraria pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, pela vida dos meus irmãos? E só assim a gente vai ter a capacidade de ser a igreja que o Senhor nos chamou a ser. Sendo Ele o cabeça e nós o corpo. Ele comandando e nós obedecendo. E quando um de nós tiver uma dificuldade, uma doença, uma imperfeição, todos nós sofreremos e buscaremos do Senhor a resposta. E só assim nós teremos a nossa fé elogiada pelo Senhor. Ah, meus irmãos, se tem uma parte do corpo do Senhor Jesus que eu gostaria de ser, é os glóbulos brancos. Eu gostaria de ser esse, aquele que vai lá e tenta resolver a situação. Eu gostaria de ser o sistema imunológico, aquele que vê a dificuldade e fala, vamos resolver. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos que nem a unha que precisa ser cortada. Nós estamos que nem a verruga que cresceu e precisa ser queimada. Nós estamos que nem o cabelo que a gente está precisando cortar as pontas. Que nós possamos aprender a mudar a nossa maneira de enxergar os nossos irmãos, a maneira com que nós intercedemos pelos nossos irmãos. Porque isso vai mudar a nossa realidade como crente, como povo, como corpo de Cristo, de uma maneira tão profunda que as pessoas vão olhar para nós e falar, o que mudou nesse povo? Mudou que agora nós vivemos aquilo que o Senhor decidiu que a gente possa viver, de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra é capaz de nos confrontar,
de nos trazer, ó Pai, a realidade daquilo que nós precisamos mudar, de nos fazer entender aonde nós temos pecado contra os nossos irmãos, e buscar, ó Pai, do Senhor o conserto, buscar no Senhor, ó Pai, a realidade que o Senhor deseja para nós. Te peço, ó Pai, que o Senhor transforme os nossos corações, transforme a nossa mente, nos dê entendimento, nos faça, ó Pai, mudar, ó Pai, as nossas perspectivas, para que nós possamos ser verdadeiramente agraciados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nos dê, ó Pai, um coração igual ao teu. Nos dê, ó Pai, um coração que se importa. Nos dê, ó Pai, um coração que sofre. Nos dê um coração, ó Pai, que seja capaz de buscar no Senhor a resposta aos nossos, não somente as nossas, mas a resposta dos nossos irmãos. A resposta, Pai, daqueles que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados de oração, que o Senhor colocou ao lado a lado para que nós caminhemos e possamos viver na gratidão do Senhor ao lado deles. Eu sou a tua igreja, Pai, nos faça perceber a grandeza do Senhor sobre